Bom dia a todos. Vamos começar nossa prece inicial. Vamos agradecer a Deus a oportunidade bendita do reencontro, da conversa fraterna, da oportunidade de servir, de ser útil. Vamos agradecer mais um dia, a chuva que nos visita. Vamos agradecer em primeira instância, em primeira análise, pelo dom da vida, pela vida do espírito imortal e pela encarnação em que a doutrina espírita vem norteando as nossas ações já há alguns anos. A presença dos espíritos amigos também precisa ser agradecida. A bondade e a misericórdia desses irmãos. Enfim, tanto para agradecer e tão pouco para pedir. Só te pedimos, Senhor, que nos ensine a ter paciência perante a vida, frente às dificuldades e os obstáculos que estão aparecendo no nosso caminho. E como a paciência pede entendimento, Senhor, nós precisamos entender e automatizar que esses obstáculos, eles visam o nosso crescimento. Os obstáculos são colocados no nosso caminho para que aprendamos a desviar deles, treinando a nossa inteligência, nossa habilidade de resolver problemas. Deus nunca visou nos punir, e a doutrina espírita vem nos mostrando isso. A lei de Deus não é punitiva. A lei de Deus é educativa. Que na manhã de hoje sejamos todos amparados pelos espíritos amigos. O expositor, os amigos que estão na sala, os amigos que estão nas rádios e também aqueles que vierem a buscar esse material quando disponibilizado. Que nós possamos conversar fraternalmente sobre doutrina espírita e todos aprendermos juntos. Com a permissão da equipe que norteia os nossos trabalhos, nós damos por iniciada, nesse momento, a reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
Nos adentrando então o livro Estudando a Mediunidade, e como nós sabemos, é de autoria de Martins Peralva, e o autor comenta o livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz. No estudo anterior, nós comentamos de 3 mentores abalizados que o Peralva nos trouxe. Eu me lembro de ter comentado 2. E combinei com vocês que a gente iria refazer o comentário, porque chegou o momento de entrarmos nas possíveis perguntas que os amigos sempre nos trazem. Então, o finalzinho do estudo anterior, para que nós nos lembremos, o Peralva nos dizia que entidades superiores teriam que reduzir as próprias vibrações a fim de se tornarem visíveis ou de se fazerem ouvidas aos irmãos infortunados e transmitir-lhes o verbo de reconforto. Aqui eu me lembro de ter comentado que muitas vezes um irmão superior está ao lado de um irmão menos evoluído, isso tudo no plano espiritual. E esse irmão menos evoluído não consegue vê-lo, não consegue ouvi-lo. Tamanha a densidade, tamanha a materialidade do seu perispírito. E para que haja comunicação, para que o irmão menos evoluído possa vê-lo e ouvi-lo, esse irmão mais evoluído precisa reduzir a sua sintonia, adensar o seu perispírito, para que haja comunicabilidade. Como certamente ocorreria antes do advento do Espiritismo, que trouxe aos homens de boa vontade, mediante a oportunidade do serviço mediúnico, sublime campo para a exercitação do amor. A oportunidade que nós estamos tendo nas reuniões mediúnicas de exercitar o amor, de enxergar o irmão desencarnado com outros olhos, ela é difícil de ser até descrita. A oportunidade de trabalho, a oportunidade de servir, ela é sempre útil, não tenhamos dúvida disso. Mas aqui nós vamos explanar, resumidamente, pelo tempo que nós temos, sobre o campo para a exercitação do amor que o Peralva citou para a gente. A extrema caridade, a extrema sabedoria dos irmãos maiores, quando nos dão a oportunidade de frequentar uma reunião mediúnica, tem que ser valorizada. E o motivo é bastante simples. Nós precisamos usar na nossa vida os exemplos que os irmãos desencarnados trazem para a gente. Cada irmãozinho que se manifesta numa reunião mediúnica é como se a espiritualidade trouxesse exemplos práticos do princípio de causa e efeito. Esse irmãozinho fez isso e, em consequência, sofreu aquilo. A lei, o princípio de causa e efeito, ele nos é ensinado na prática, ele nos é exemplificado nas reuniões mediúnicas.
É muito interessante pensarmos nesse sentido. E quando o Peralva nos fala em campo para a exercitação do amor, nós precisamos olhar a reunião mediúnica com outros olhos, com esses olhos de amor, como Jesus nos diz nas notas do evangelista Mateus, no capítulo 6, no versículo 22. A candeia do teu corpo é o olho. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em treva. Nós precisamos aprender a olhar a reunião mediúnica com olhos simples, com olhos de amor. Porque é muito sublime, é muito bonito o trabalho da espiritualidade de trazer, para que nós possamos contribuir nesse processo, um irmão em más condições mentais e vibratórias, com uma fixação mental referente a um obsedado, uma fixação mental referente a uma vingança. E Jesus nos dá a oportunidade de servir, Jesus nos dá a oportunidade de contribuir para a recuperação desse irmãozinho. E nós vivemos criticando esses irmãos. É um obsessor, é um perseguidor, é um vingador. Se nós olhássemos essa problemática, esse contexto com olhos de amor, nós não chamaríamos esse irmão de obsessor. Nós chamaríamos de sofredor. A única questão aí é que ele não sabe que sofre. O Hermínio Miranda fala muito sobre isso. O irmão que persegue, o irmão que obseda, que quer vingança, é alguém que sofre muito. Mas ele não sabe que está sofrendo. Na cabeça dele, ele está por cima. Ele está reinando. Mas ele sofre ao extremo, porque o coração dele não tem paz. É impossível uma pessoa que quer vingança ter paz no coração. Então, um dos fatores, são inúmeros, claro, mas um deles, para que nós exercitemos o amor, é começar a olhar esses irmãos não como perseguidores, mas como sofredores. Aí nós vamos estar exercitando o amor. E o Peralva prossegue ainda no trecho do sábado passado. Os grupos mediúnicos têm, assim, valioso ensejo de colaboração na obra de esclarecimento dos espíritos endurecidos. Olha que interessante. Olha a oportunidade que a espiritualidade maior nos dá de colaborar nessa obra de esclarecimento. Pelos mecanismos do transe mediúnico, do choque anímico, durante o transe o irmãozinho tem um pouco mais de facilidade de compreender os ensinamentos. Porque aí nós temos que pensar o seguinte: se não houvesse vantagem no transe mediúnico, o irmãozinho não precisaria ser trazido a uma reunião mediúnica. Ele seria evangelizado simplesmente nos estudos. Ele seria trazido aos estudos de evangelho, ele seria trazido às palestras públicas, ele seria evangelizado até nas igrejas protestante, católica, não precisaria de uma casa espírita.
Então há no componente, desculpa, então há no choque anímico, no transe mediúnico em si, um componente que vai facilitar esse esclarecimento. Essa é a bondade de Jesus nos dando a oportunidade de servir. Mas eu sempre tenho dito isso nas minhas preces. Nós estamos aprendendo a servir. Nós ainda estamos muito no comecinho desse movimento do aprendizado e do servir. Ainda há, segundo Emmanuel no livro Consolador, muito personalismo, muita opinião pessoal, fruto do orgulho e do egoísmo. Questão 785 de O Livro dos Espíritos. E é assim, é por esse mecanismo do orgulho, do egoísmo e por consequência do personalismo, que nós vamos entender por que alguns dirigentes espíritas, e aqui não vai crítica, pelo amor de Deus, é uma análise de situação, é uma análise de caso, usam a justificativa da pureza doutrinária para justificar opiniões pessoais. Então, em cima da pureza doutrinária, tem muita gente que tenta justificar opiniões pessoais. E ninguém nesse mundo, ninguém, nenhum encarnado está em condições de falar em nome da doutrina espírita. Todos nós passamos a respeito de doutrina espírita aquilo que nós conseguimos compreender, que é bem limitado, diga-se de passagem. Ninguém tem autoridade para falar em nome da doutrina espírita. Em termos de doutrina espírita, nós somos crianças. E o Peralva prossegue, tornando-se legatários da majestosa tarefa que antes pertencia exclusivamente aos obreiros desencarnados. Então, esse mecanismo da comunicação mediúnica vem na hora certa acelerar o processo de esclarecimento desses irmãos, para que aqueles que quiserem aproveitar o esclarecimento possam adentrar o mundo de regeneração. E uma ouvinte da Rádio Brasil Espírita, no recadinho trazido pela Cláudia, vem nos dizer. A ouvinte se chama Maria e a gente agradece ela por estar entre nós. Quanto é importante esse choque. Misericórdia pura. Com certeza. Sabedoria de Deus, sabedoria de Jesus, dando ao médium a oportunidade de servir e dando ao desencarnado a oportunidade de trocar energias, colocar para fora aquilo que ele está sentindo, que está angustiando e que está revoltando ele, porque às vezes só do irmão desabafar ele já se sente aliviado. Só dele contar a história do mal que fizeram para ele já se sente aliviado.
Então, como a nossa ouvinte, Maria, no recadinho trazido pela Cláudia, nos disse, o quanto é importante esse choque anímico, misericórdia pura, colocação perfeita, sabedoria de Deus. E aqui nós entramos no trecho de hoje do nosso estudo. Diz-nos Martins Peralva. Referindo-se aos benefícios recebidos pelos espíritos nas sessões mediúnicas, é oportuno lembrar o que afirmam mentores abalizados. Vamos só nos lembrar que esse trecho que eu vou ler agora, nós já lemos. Dos 3 espíritos abalizados, 2 nós já lemos semana passada. A gente vai só relembrar, porque não houve tempo para que a gente terminasse o comentário e ficou o último desses 3 espíritos abalizados. O primeiro, que nós lemos semana passada, Leon Denis, por exemplo, acentua que no espaço, sem a bênção da incorporação, sem a bênção do transe, os seus fluidos ainda grosseiros não lhes permitem entrar em relação com os espíritos mais adiantados. Daí a necessidade, como nós já comentamos, dos espíritos mais evoluídos diminuírem a sua vibração, adensarem o seu corpo espiritual para que haja comunicação. Isso tudo, não nos esqueçamos, no plano espiritual. Nós não estamos falando sobre comunicação no plano físico. Nós não estamos falando de comunicabilidade de plano físico com plano espiritual, gente. Nós ainda estamos falando sobre comunicação entre espíritos no mundo espiritual. Um espírito mais evoluído não é visto em muitas situações por um espírito menos evoluído. Ele precisa diminuir a sua vibração para se fazer ver. E Leon Denis está trazendo para a gente aqui o motivo. Seus fluidos ainda grosseiros não lhe permitem entrar em relação com os espíritos mais adiantados. Suas energias, suas emanações mentais, perispirituais. Porque nós emanamos aquilo que está na nossa mente. E é exatamente essa mente, esse mundo mental, que vai fazer com que a gente evolua rápido, mais devagar, ou que a gente estacione. Tudo depende do ponto central do nosso mundo mental. Outro espírito abalizado, também comentado semana passada, o assistente Aulus, focalizando o assunto, esclarece que eles trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência da carne, respirando na mesma faixa de impressões. Ele confirma o que Leon Denis tinha dito. Porque Leon Denis tinha falado sobre fluidos. Aulus nos fala sobre a mente. É uma confirmação, porque a mente é a maior de todas as emissoras de fluidos. O que dá impulso e o que dá forma ao fluido cósmico nada mais é do que a nossa mente. O Arnaldo vem trazendo uma participação aqui, confirmando também que a gente já vem comentando. Por isso muitos se manifestam sem ter conhecimento de sua morte, certo? Exatamente. Contribui muito para isso também, Arnaldo, como nós sabemos, a pessoa que não acreditava na imortalidade do espírito. Durante a encarnação, ela diz não acreditar na imortalidade. Quando ela desencarna, ela está completamente perdida, porque ela não acredita na imortalidade. Aí o corpo morre, ela se vê
fazendo as mesmas coisas, sentindo as mesmas necessidades e as mesmas dores, fica difícil dela entender que não tem mais corpo. Aqui nós podemos lembrar e comentar, gente, os dizeres de Jesus em Mateus 6:21, um versículo antes daquele que nós citamos agora há pouco. Nosso Senhor encerra uma passagem bíblica dizendo que onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Se durante a encarnação nosso tesouro estiver nas necessidades da matéria, quando desencarnarmos, nós vamos ter dificuldades para entender que desencarnamos, para nos comportar e uma série de situações. Agora, se nós buscamos as necessidades da matéria, mas vivemos para a evolução do espírito imortal, a coisa é bem diferente. Aqui nós precisamos diferenciar bem quais são as nossas prioridades. Se a prioridade for o corpo físico, está demorando para a gente evoluir. Se a prioridade for o espírito imortal, significa que alguns passos foram dados e os passos seguintes estão sendo acelerados. O Arnaldo vem participando de novo. André, por isso pessoas como Richard Simonetti nos falam que morrer e desencarnar são processos diferentes e diferenciados, com certeza. Aqui tem N situações que a gente poderia comentar. Existem corpos que morrem, mas o espírito que habitava aquele corpo não desencarnou em, no mínimo, dois sentidos. Primeiro, ele não se desprendeu. O desligamento é lento, por causa de algum fator que está levando a essa lentidão. Então ele continua ligado ao corpo. Houve morte, mas não houve desligamento. E às vezes há desligamento, mas o fluido perispiritual é tão grosseiro que ele se sente como se tivesse encarnado. Então morrer e desencarnar não dá para dizer que é a mesma coisa. Tamanha grosseria, tamanha materialidade do fluido perispiritual. E o Celso Marcos, lá de Ponta Grossa, no Paraná, vem complementando. No livro Céu e Inferno, quarto livro da codificação, tem vários exemplos. Muito bem lembrado, Celso. A segunda parte do livro Céu e Inferno, porque a primeira parte é uma fundamentação teórica. Depois Kardec vem trazendo as participações, vamos dizer assim, dos irmãos desencarnados. Bem lembrado. E a terceira participação de mentores abalizados, essa nós não comentamos semana passada. Emmanuel, com a sua palavra sempre acatada, salienta a necessidade do serviço de esclarecimento aos desencarnados, uma vez que conservam por algum tempo, uma vez que se conservam por algum tempo incapazes de apreender as vibrações do plano espiritual superior. Por não saber que desencarnaram, outros até sabem que desencarnaram, mas tamanha a grosseria e a materialidade do perispírito, eles não conseguem se comunicar com os planos mais altos. Daí vem a necessidade, vem até a urgência do esclarecimento nas reuniões mediúnicas. O Arnaldo vem trazendo uma informação aqui em cima. Nas obras de André Luiz, nos são trazidas informações de protetores em cemitérios, convidando aqueles irmãos que ali estão, alguns ainda ligados ao corpo,
outros já desligados em termos de ligação fluídica, mas ligados mentalmente, por exemplo, esperando a ressurreição. E outros não estão ligados a corpos, estão esperando para vampirizar aqueles corpos, não são os donos, mas querem vampirizar o restinho de fluido vital que o corpo pode ter. A espiritualidade maior fica ali convidando esses espíritos para aceitar ajuda, convidando esses espíritos para novos caminhos. Porque do mesmo jeito que há excursões às zonas umbralinas, também há excursões, também há visitas a esses cemitérios para acolher aqueles irmãos que já estão maduros. Alguns até nem tão maduros assim, estão cansados de sofrer. Não aguentam mais aquela situação ali. O Arnaldo nos traz mais uma participação. Por isso, o conhecimento da doutrina nos permite melhor adentrar o plano espiritual. Se praticarmos o bem, vamos adquirir méritos para amparo. Vou só adicionar um detalhe, Arnaldo. Nós precisamos ter consciência da imortalidade, porque muitas vezes nós só temos conhecimento da imortalidade. E tem diferença de uma coisa para outra. Qual é o grande diferencial aí? Quando nós temos conhecimento e não consciência imortalista, ou da imortalidade, nós sabemos ser um espírito imortal, mas vivemos como corpos ou para o corpo. Isso é conhecimento da imortalidade sem consciência da imortalidade. Quando nós tivermos consciência da imortalidade, nós vamos gradativamente passar a viver para o espírito imortal. E essa consciência da imortalidade e o viver em função do espírito imortal cada vez mais, entender que para o corpo nós precisamos só do básico, também facilita a entrada no plano espiritual. Estou só complementando a informação que o Arnaldo trouxe. E o Peralva prossegue. Evidentemente, embora vazadas em termos diferentes, há perfeita concordância nas três opiniões: Leon Denis, Aulus e Emmanuel. O que vem confirmar o que para nós não constitui nenhuma novidade: a universalidade do ensino dos espíritos superiores. É esse princípio da concordância que norteou os estudos de Kardec. E é exatamente isso que o Arnaldo. Nossa, Arnaldo, peguei pesado contigo agora. E é exatamente isso que o Leon Denis vem trazendo pra gente. Leon de... Tô me complicando, gente, desculpa. Exatamente isso que o Peralva vem trazendo pra gente. Leon Denis, Aulus e Emmanuel estão falando a mesma coisa. A necessidade de esclarecimento desses irmãos, porque aquilo que foi semeado durante a encarnação e que eles continuam semeando na erraticidade, não está permitindo que eles se desprendam dos atos cometidos durante a encarnação e da própria maneira de viver durante a encarnação. Essa é a
Grande vantagem da doutrina espírita. Espíritos diferentes. Leon Denis certamente falava isso quando encarnado. Aulus no plano espiritual, na série André Luiz. Emmanuel pelas mãos do Chico. Os três, embora com palavras diferentes, falam a mesma coisa. O Antônio Paulo, lá do Rio Grande do Sul, nos traz uma informação. André, não tenho certeza, mas acho que foi Ramatiz que escreveu sobre 1000 anos que Jesus levou para preparar a sua encarnação na Terra. Trabalho reverso ao nosso. Eu também não saberia dizer, Antônio. Não conheço bem. Aliás, não conheço nada da obra de Ramatiz, tá? Vou ficar devendo essa informação para você. Me perdoe. A Simone, de Nova Era, em Minas Gerais, traz uma informação muito interessante. Temos muitas informações sobre espíritas que estão dando trabalho no plano espiritual. Eu também tenho ouvido alguma coisa nesse sentido, Simone. Porque nós estamos acreditando que o fato de termos muito conhecimento vai nos salvar. Quando na verdade nós precisamos transformar esse conhecimento em bondade. Por isso o Espírito de verdade nos diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Quer dizer, amar é muito mais importante do que instruir-se. Mas no contexto histórico, nós fizemos exatamente o contrário. Nós buscamos instrução, devoramos livros, mas não aprendemos a amar. Precisamos pensar nisso. Porque tem muita gente ignorante, no sentido de desconhecer, de não ter uma grande gama de conhecimento, mas que tem um coração imenso. Pessoas extremamente simples. E vão encontrar a paz primeiro que a gente. E a Clorineide, lá de Feira de Santana, vem nos trazendo também. Ficamos tão presos aos erros do passado que não vemos as oportunidades do presente. É uma falha que nós cometemos. Nós vivemos no passado e no futuro, né, Clorinete? Remoendo o passado e preocupados com o futuro. E esquecemos do presente. Porque o passado não nos pertence mais. Já foi. Não posso mudar. O máximo que eu posso é aprender com ele. O futuro está sendo plantado agora. Futuro nos pertence no sentido do plantio agora. Em linhas gerais, nós sabemos o que vai acontecer, que nós vamos ter que progredir. Agora, ao invés de ter que progredir, eu posso escolher progredir. Aí eu vou progredir sem dor. Mas o problema é quando a gente esquece do plantio do presente e fica remoendo o passado ou preocupado com o futuro. E nós, muitas vezes, cometemos esse erro. Preocupados com o que vai acontecer amanhã. Quando Jesus nos diz que a cada dia a sua própria preocupação. O Léo, lá de Anápolis, em Goiás, vem participando também. André, por que quando se desdobra, muitas vezes, na maioria, segundo o Léo, não queremos voltar? Léo, eu desconheço essa informação, cara. Nunca li nada a respeito. Podemos interpretar da forma mais simples possível, né? O espírito, ele quer ter a sua liberdade, liberdade que o corpo tira.
Que quando a gente está encarnado, a gente está ligado a um corpo denso, pesado, que tira a nossa liberdade. Eu gostaria de ir a tantos lugares, mas o corpo não deixa. Então, para ir daqui a Olímpia, que são 12 quilômetros, eu preciso de carro, eu preciso de ônibus, eu preciso de moto, enfim. Para ir a pé, vai demorar 2 horas no mínimo. E a gente já vai chegar lá bem cansado. Então, uma forma simples de interpretar, embora, como eu te falei, eu desconheça essa informação, né, de não querer voltar, mas uma forma simples de interpretar é quando nós retomamos essa liberdade, né, em desdobramento, tanto que alguns autores dizem que o desdobramento da noite é um treino para a morte, é um treino para a desencarnação. Tem alguns até que brincam que a gente morre toda noite, que a gente deixa o corpo e vai passear. Quando nós retomamos essa liberdade, possivelmente nós não tenhamos vontade de voltar, por causa dessa limitação e desse peso do corpo, tá? Mas aí é uma análise simples, porque espírito não foi criado para viver encarnado. A encarnação é uma fase passageira. Kardec chega a dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que a encarnação é como uma viagem de férias. Você vai, viaja, mas você tem que voltar para casa. E a nossa casa não é o plano físico, a nossa casa é o plano espiritual. Então, eu acho que é essa liberdade que nós temos em desdobramento que faz com que algumas pessoas não queiram voltar. E nós passamos a sentir em desdobramento quase toda, não dá para ser toda, porque nós ainda estamos ligados ao corpo, mas quase toda a liberdade que nós tínhamos quando desencarnados. A Rosane Andrade vem participando também. Não basta ter conhecimentos, devemos saber aplicá-los de acordo com o que foi aprendido. Uma fé sem educação é fé morta, alguém já disse. É a carta de Tiago, Rosana. Tiago Menor nos diz que a fé sem obras é morta. É a carta do apóstolo Tiago, tá? E aqui nós podemos comentar também, nesse trecho que nós terminamos de ler, a universalidade do ensino dos espíritos superiores. Kardec recebia, segundo ele mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, comunicações de mais de 1.000 centros espíritas sérios. Olha essa informação, gente, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mais de 1.000 centros espíritas sérios. Então Kardec fazia uma pergunta para a espiritualidade. Várias casas espíritas recebiam comunicação e ao final o espírito escrevia: favor remeter esse documento para o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail em Paris. E o que Kardec fazia? Pegava todas as comunicações, comparava as que batiam, e ele aceitava. Aqui nós temos que ver que muitas vezes não bate na forma, mas bate no fundo. Não bate na maneira de narrar, mas bate a ideia. Essa é a universalidade do ensino dos espíritos. E é muito triste nós vermos hoje, no movimento espírita, determinadas ideias pregadas através de um único médium ser aceitas com tanta facilidade. Isso é, é muito triste, gente. Muito triste.
O princípio de Kardec sempre foi o da universalidade do ensino dos espíritos. Médiuns que nunca se viram nessa encarnação, nunca se falaram, recebiam a comunicação igual, se não na forma, pelo menos no fundo, remetiam essas comunicações para Paris, para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, primeiro centro espírita do mundo. Kardec analisava tudo e falava, opa, isso aqui está batendo, vale a pena estudar. E hoje nós vemos médiuns recebendo sozinhos uma única comunicação, um único médium, recebendo revelações aí absurdas e o movimento espírita aceita. Ai, que lindo! Isso é muito triste. Foi mais ou menos o que aconteceu com Rustang na época de Kardec. Comunicações bombásticas, né? Revelações bombásticas sobre os 4 evangelhos, vindas de um único médium e de um único espírito. E tem gente que até hoje fala que Rustang complementa a codificação. Sabe, isso é muito triste. É como essa história, gente, que agora virou moda, diga-se de passagem, de dizer que o Chico fez revelações para uma pessoa só. Ah, o Chico me contou faz não sei quantos anos, agora eu vou escrever um livro. Eu queria entender por que revelações tão profundas quanto essas que estão sendo feitas agora, e que o Chico teria dito para uma ou duas pessoas, se são informações tão importantes assim, por que não foram para livros? Por que foi revelado para um ou dois só? Por que o Emmanuel contou para o Chico contou para uma ou duas pessoas, e isso não foi para livros? Por que o Emmanuel não tomou a mão do Chico e botou no papel? Para todo mundo. E agora é um tal de o Chico me contou, o Chico me disse, e o coitado do Chico não está aqui para desmentir. O Rangel vem trazendo um lembrete aqui, ó, a teoria de Rustang, dizendo que Jesus tinha corpo fluídico, não tinha corpo físico. Esse é um dos pontos que Rustang traz. Tem uns negócios meio absurdos lá. São revelações feitas por um único espírito, através de um único médium, e o movimento espírita aceita. Mas é isso que eu gostaria que os amigos pensassem, gente. Uma revelação bombástica, trazida por um único médium e por um único espírito, não tem confiabilidade. Vamos esperar a universalidade das revelações. Vamos ver se outros médiuns que não se conhecem vão falar a mesma coisa, se não na forma, pelo menos no fundo, e aí nós vamos começar a conversar. O Arnaldo vem trazendo uma informação aqui, ó. Tem uma obra que foi retirada um capítulo inteiro a respeito da colônia das mulheres suicidas, em função de o ambiente ser propício, de o ambiente não ser propício para tais revelações. E Chico jamais fez comentários
a não ser a retirada do capítulo da obra. Arnaldo, essa informação eu desconheço, cara, mas acho interessante. Ótimo. Depois passa para mim para eu poder dar uma pesquisada nisso. Então vamos lá, vamos voltar para o livro. Peralva nos traz. No gráfico que ilustra o presente capítulo, tomamos por base uma comunicação grosseira, isto é, de entidade não esclarecida que, incapaz de perceber vibrações mais sutis, necessita da chamada incorporação, a fim de ver pelos olhos do médium, ouvir pelos ouvidos do médium, falar pela boca do médium. Olha o choque anímico aqui, muito bem explicado pelo Peralva. Olha o exemplo e a explicação que o Peralva está nos dando sobre o choque anímico, gente. Ó. Um espírito muito atrasado, muito materializado em termos de perispírito. Precisa ver pelos olhos do médium, ouvir pelos olhos do médium, falar pela boca do médium. Isso é o choque anímico. Ele precisa do corpo do médium. Tem mais um exemplo que eu percebi há alguns anos já. Tem espíritos que têm problema na boca, problema na garganta, câncer na boca, câncer na garganta, ou então espíritos que na época da escravidão ficavam amordaçados e desencarnavam naquela situação, eles desencarnam com extrema dificuldade na fala. E ele vai precisar reaprender a falar usando o aparelho físico do médium ou da médium. É como se fosse fisioterapia. Isso eu percebi há bastante tempo já. Quando se manifestam espíritos nessa situação, com dificuldade na fala, por qualquer motivo aí na última encarnação, ele vai usar o aparelho fonador do médium ou da médium para reaprender a falar usando um aparelho fonador físico. É como se fosse uma forma de fisioterapia. É um exemplo da importância do choque anímico. No plano espiritual, ele não conseguiria reaprender a falar. Ele precisou do choque anímico, no termo que o Peralva usou. Ele precisou da incorporação para usar o aparelho fonador do aparelho mediúnico para reaprender a falar. É como se fosse uma forma de fisioterapia. Mais um exemplo da importância do transe mediúnico, do choque anímico. Se os postulados da doutrina nos ensinam semelhante verdade, os novos conhecimentos trazidos por André Luiz, inclusive nos domínios da mediunidade, levam-nos a aceitá-la pacificamente. Olha como a obra de Chico Xavier complementa a codificação. Olha o quanto a obra do Chico tem esse viés de complementar a codificação. Em termos mediúnicos, a obra de André Luiz
em termos evangélicos, a obra de Emmanuel. E assim nós poderíamos citar outras obras, outras vertentes, dentro da psicografia do saudoso Francisco Cândido Xavier. É uma obra extraordinária, que tem essa propriedade, que tem essa função de complementar e muito bem, diga-se de passagem, a codificação. E em cima do que André Luiz traz, muitos pontos do Livro dos Médiuns foram esclarecidos, porque Kardec traz a teoria, André Luiz traz a prática. É um trabalho belíssimo. Se a gente conseguir estudar as duas obras e fazer as conexões, Kardec fala isso em tal capítulo, André Luiz fala isso em tal livro, complementando uma outra, dá um trabalho belíssimo. Uma pesquisa profunda. É uma pesquisa profunda. Um estudo assim, profundo. Porque a obra do Chico complementa e expande a codificação. É fantástico. E o Peralva prossegue. Vejamos como esse amigo espiritual, André Luiz, descreve a chamada incorporação de entidade de baixo padrão vibratório. Vou pedir que vocês prestem muita atenção agora. André Luiz vai descrever o fenômeno do transe mediúnico. Peralva está usando o termo comum, termo popular, incorporação, de uma entidade de baixo padrão vibratório. Diz André Luiz: notamos que Eugênia, alma, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele à distância de alguns centímetros. Olha isso. Transe psicofônico significa o espírito afastar-se um pouquinho do corpo para poder acoplar o perispírito. Enquanto, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha, à maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Então imagina alguém debruçado na janela para fora, metade do corpo para fora, para tomar um vento. Ou para brincar com um conhecido que está passando na rua. Mas é interessante notar o que André Luiz traz aqui. Ó. O médium, espírito ou alma, né, se quisermos usar o termo de Kardec, que o espírito é uma alma encarnada, afasta-se alguns centímetros do corpo. Nesse caso, porque a passividade não foi dada em desdobramento. Hermínio Miranda fala sobre isso no livro Diversidade dos Carismas. Muitas vezes o médium desdobra, o acoplamento acontece lá no plano espiritual, lá nas zonas umbralinas, por exemplo, e ele volta para junto do corpo, trazendo o comunicante acoplado a ele. Pode acontecer. Nesse caso que o André Luiz está falando, o espírito
se afasta do seu corpo alguns centímetros, o visitante senta-se rente, quer dizer, muito próximo, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha, à maneira de alguém a debruçar-se numa janela. O acoplamento. E o Peralva comenta: a verdade doutrinária não se altera, pois inamovíveis são os fundamentos do Espiritismo. Quanto mais materialidade, menos distância. Quanto mais espiritualidade, mais distância. Peralva está trazendo um princípio interessante aqui. Ele precisava inclinar-se para frente ao ponto de se justapor ao perispírito do médium. Peralva está defendendo que quanto mais materialidade, menos distância. Quer dizer, se esse espírito é tão materializado, a vibração é tão baixa, ele precisa praticamente encostar perispírito com perispírito. Quanto mais espiritualidade, mais distância. Quer dizer que um espírito mais evoluído já não precisa estar tão próximo assim. O Antônio Paulo está nos perguntando. E eventualmente o médium fica inconsciente, André? Inconsciência mediúnica, Antônio Paulo, não é circunstancial, é característica de alguns médiums. Pelo menos até onde eu sei. Se há alguma outra informação, por favor, eu quero que me passe. Existem médiums que têm por característica mediúnica própria a mediunidade inconsciente. Quando ele volta do transe, quando ao desacoplamento, ele não lembra de nada. E essa, Antônio, é a única diferença de um médium consciente para um médium inconsciente. O médium inconsciente, depois do transe, ele não lembra o que foi transmitido pela mediunidade dele. Só isso. Mas inconsciência mediúnica, ela não é circunstancial. Ela é característica de médium. Tem médium que é inconsciente, tem médium que é consciente, tem médium que é semiconsciente. A Ieda de São Paulo vem trazendo uma informação do livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 22. A mente é o incessante gerador de força através de fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento. A gente se liga ao fio que quer. Positivo, negativo, para gerar o circuito, claro. Mas a gente emite prioritariamente o que a gente quer. Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E aqui nós vamos encerrar a parte de hoje da nossa conversa, do nosso estudo, passando já para possíveis perguntas. E a Cláudia pode estar trazendo para a gente também as participações dos amigos da rádio. Enquanto o pessoal
digita possíveis perguntas, eu vou agradecer os nossos ouvintes. Vou agradecer os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Vou agradecer os ouvintes da Rede Amigo Espírita no canal 3. Vou agradecer os 32 presentes na sala, inclusive a Jane, que acabou de chegar. Jane, bom dia. Gente, obrigado por estar conosco. Parabéns. Não é parabéns por estar na minha aula ou na aula de quem quer que seja. É parabéns por buscar o conhecimento espírita em pleno sábado de manhã, quando a gente poderia estar dormindo até mais tarde, está chuvoso, a gente poderia estar no clube, a gente poderia estar no churrasco, com os amigos, com os parentes, mas nós optamos por buscar conhecimento. Na grande maioria, a pessoa que busca conhecimento está querendo progredir, está se candidatando a novos trabalhos, novas atividades. Acabei de ver aqui, meu amigo Wilson, lá de Cajubi, também está presente. Enfim. Obrigado, gente, por estar conosco. Parabéns. Por buscar conhecimento, por tentar, todos nós, todos juntos, nos adequarmos ao Evangelho, à nossa conduta, aquilo que Jesus nos sugere. Vamos trabalhando. É uma coisa de cada vez. Não queiramos aprender tudo de uma vez, gente, e não falhar nunca mais. É uma situação de cada vez. Eu tenho dito muito isso. É como se em cada situação a gente tivesse que fazer a Jesus a pergunta que Paulo fez à entrada de Damasco. Que queres que eu faça? Tem situação em que o que vai ser testado é a nossa tolerância. Em outra, a nossa paciência. Em outra, a nossa capacidade de amar apesar da agressividade das pessoas, que envolve tolerância também. Enfim, nós precisamos entender qual é o recado que nos está sendo dado em cada situação. Porque senão a gente fica neurótico, querendo entender o que nós precisamos fazer. Não, será que eu acertei? Será que eu errei? Jesus sabe de todos os nossos potenciais, de todas as nossas limitações, e Ele só espera que nós nos vigiemos e tentemos corrigir. Kardec nos fala no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Se ele nos diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas inclinações, significa que não precisa ser espírito de luz para ser espírita. Nós temos que estar tentando. Nós temos que estar vigiando. Vamos ver aonde eu posso melhorar. Vamos ver em cada situação em que ponto eu estou sendo testado para tentar corrigir. A Simone, de Nova Era, nos traz uma participação. Uma dúvida: as sensações físicas do médium servem para saber realmente o que o espírito está sentindo ou serve para dar uma certeza ao médium? As duas coisas. Principalmente para entender o que o espírito está sentindo. Porque existem pessoas que têm uma sensibilidade tão aflorada que ela sente exatamente o que o espírito está sentindo. Agora, não podemos confundir, porque a gente percebe, Simone, que existem médiuns que sentem dor.
mas não é a dor do espírito. Porque às vezes o médium fala que está com dor no peito e o espírito não relata a dor no peito. Aí você fala, meu Deus, por quê? E aí a gente vai entender que quando o comunicante se aproxima, aquela sensação de estresse dispara no médium mecanismos perispirituais e, por consequência, mecanismos fisiológicos de estresse e de desequilíbrio que podem afetar no médium as áreas mais sensíveis do perispírito. Então, pode não ser dor do espírito. Muitas vezes nós vemos isso. A pessoa está com dor de cabeça e o espírito não fala que está com dor de cabeça. Então, tentar diferenciar essas coisas. Ah, eu estou sentindo a dor de um espírito. Nem sempre. Às vezes, a aproximação de uma entidade em desequilíbrio causa no médium uma adaptação, um ajuste fisiológico, e o que vai sentir de desconforto, o médium, nada mais é do que uma situação de desequilíbrio perispiritual na área mais sensível que o médium traz no seu perispírito. Nem sempre é dor do comunicante. Se for comprovado que é dor do comunicante, se o comunicante relata durante a comunicação a mesma dor que o médium sentiu, pode ter qualquer um dos dois objetivos. Saber o que o espírito está sentindo ou dar uma confiança maior ao médium. Nossa, eu realmente senti o que a entidade sentiu. Eu posso ser útil. Minha mediunidade está sendo trabalhada pela espiritualidade, eu posso educar a mim mesmo, estar vigilante, estar prestando atenção ao que acontece comigo, ao que eu sinto, para me educar e colocar essa faculdade no rumo certo. Ok, Simone? A Meire, lá de Presidente Juscelino, me contou um caso familiar dela essa semana e ela pergunta, a respeito do que me aconteceu essa semana, como proceder para não ficar tão nervosa como fiquei? Vigilância, Meire. Vigilância, porque o caso parece preocupante, mas nós temos que olhar com um planejamento maior. Se essas pessoas que você contou para mim encarnaram, foi com a permissão de Deus. Deus não perdeu o controle da situação. É só a gente pensar o seguinte, Jesus permitiu encarnar, Deus está acima de Jesus, concordou, porque Jesus não faz nada sem a permissão de Deus. Quando nós olhamos de um planejamento maior e saímos do nosso ponto de vista limitado, a gente se tranquiliza. Calma, está tudo sob controle. É só a gente se lembrar o seguinte, se alguém é muito complicado na nossa família e está dando trabalho, Jesus deu permissão para que esse espírito encarnasse. Então é respirar fundo, orar e falar. Deus sabe o que está fazendo. Senão a gente pira, a gente não pode querer abraçar o mundo. A gente não pode querer resolver problema de todo mundo, a gente não aguenta. A gente acaba ficando doente. Então confie em Deus, Mary. Nunca se esqueça. Deus, através de Jesus, deu a esse espírito, aliás, a esses espíritos, a oportunidade de encarnar. Então vamos acreditar nesse planejamento maior e vamos fazer a nossa parte. Vamos conversar, vamos orar, vamos orientar. Mas se a pessoa não quer seguir a orientação, se Deus deu o livre-arbítrio, não somos nós que vamos tirar. Ok? O Léo participa com a gente mais uma vez. André, no início da minha psicofonia, as entidades vinham para se comunicar e por falta de conhecimento não havia as comunicações. Isso foi acumulando o número de entidades à minha procura, quanto mais recusava, mais aparecia.
então fiquei perturbado. Só melhorei depois de um tratamento espiritual e o uso correto da psicofonia. Sim, natural. Porque médium que não usa a sua mediunidade, claro, passando por um processo de educação, de conhecimento, de controle, mas médium que não usa suas faculdades, é mais ou menos como se você represasse água e fizesse uma represa, uma hidrelétrica, sem os cálculos devidos. Mais cedo ou mais tarde, essa água vai levar tudo no peito. Então imagina um médium que não usa as suas faculdades, e aquilo vai acumulando energia, acumulando energia, acumulando energia. Mais cedo ou mais tarde, alguma estrutura do médium vai abrir o bico. Vai dar problema. Então, o acúmulo de entidades para se comunicar pode fazer com que o médium vá captando muitos pensamentos, né, em sintonia com muitos mundos mentais ao mesmo tempo. O que fazer nesses casos? Se ainda não consegue dar passividade, se o médium ainda não consegue trabalhar na mediunidade, a gente sugere o quê? Vá trabalhar na caridade enquanto se prepara para a mediunidade. Porque o trabalho na caridade e os estudos, claro, para ocupar a cabeça com coisa boa, vão fazer com que o médium consiga amparo espiritual para se proteger desses vários mundos mentais que estão ao seu redor. Então, se ainda não dá para trabalhar na caridade espiritual, vá fazer a caridade material. E sempre estudando. Evangelho no Lar, estudo de bons livros sobre mediunidade, escolha bem. Ok, Léo? Cida Patrocínio, Diadema, São Paulo. Qual a diferença entre animismo e mistificação? Animismo, Cida, é o seguinte. Um espírito para falar através de um médium é uma comunicação do pensamento do espírito, porque a linguagem do espírito é o pensamento, e o médium tem qual a função? Tem qual função? Pegar esse pensamento e vestir com palavras, porque o pensamento, por mais que a gente tenha dificuldade para entender isso, não tem palavras, não tem fala, não tem escrita, não tem nada. O pensamento é formado por ideias. A função do médium é transformar ideias num texto escrito ou em palavras faladas. Então, existe médium sem animismo? Não, porque o pensamento vem até mim e eu vou transformar isso num texto se eu for psicógrafo ou em palavras faladas se eu for psicofônico. Vai ter a minha participação sempre, senão não seria um fenômeno mediúnico, seria um fenômeno espiritual. Então, falando em fenômeno mediúnico, não existe 100% da espiritualidade. Vai haver participação minha? Vai. Isso é animismo. O problema do animismo, quando ele se torna mistificação, é quando eu coloco nesse texto ideias que o espírito não está me passando. E essa mistificação, Cida, pode ser consciente ou inconsciente. Às vezes, por estar com uma mente super excitada, cheia de coisa, lendo demais, o espírito começa a colocar na comunicação coisas que não são da comunicação. É dele. Ele não quis mistificar. É inconsciente.
mas às vezes é consciente também. Existem pessoas, como nós sabemos, mal interpretadas. Desculpa, mal intencionadas. Vamos pensar assim, às vezes um espírito muito simples dá uma comunicação e por orgulho do médium ele coloca coisas a mais para que o espírito pareça inteligente, para que ele, médium, mostre para todo mundo que o mentor dele é um espírito mais evoluído. Essa é a mistificação consciente. Ele colocou coisas a mais porque ele quis. A inconsciente é quando ele está aumentando, mas ele não percebe. Ok? Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta aqui para cima. Acho que não. A Ieda de São Paulo nos traz também uma participação. Sabe, André, você tem me ajudado muito e por causa disso voltei a estudar profundamente o Pentateuco. Obrigado, principalmente céu e inferno para esclarecimento. Ieda, a gente fica feliz. Que bom que a gente pode estar ajudando de alguma forma. Ah, é muito pouquinho que a gente pode oferecer, mas a gente oferece de coração, né? Como diz Simão Pedro nos Atos dos Apóstolos. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Impõe as mãos e cura. Se eu não me engano. Jane, me ajuda agora. Quem que Simão Pedro curou nessa situação? Me fugiu agora, gente, perdão. Não, não era um cego, Clorinete. Eu acho que isso, acho que era o homem na porta do templo, acho que foi isso mesmo. É isso aí. Olha que interessante, ó. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou e impõe as mãos. Então, quando a gente vem para um estudo, é muito pouquinho que a gente pode ofertar. Mas o pouquinho que a gente tem, a gente oferece de coração. A Denise lá do Rio também vem participando. Ó. Quanto mais estudo, mais fico com sensação de solidão. Me encontro em harmonia com poucas pessoas, porque as ideias não batem. Como faço? Infelizmente, a elevação espiritual, né, o crescimento, tende a nos levar a isso. Principalmente, Denise, se nós crescermos em conhecimento e não crescermos em amor. Se nós crescermos em conhecimento e em amor, a gente vai aprender muito, vai praticar, mas vai aceitar as pessoas como elas são. O problema é que nós estamos amontoando o conhecimento e às vezes não estamos crescendo em amor. E aí, o que acontece? A gente acaba se afastando das pessoas que não sintonizam com a gente. Eu vejo nisso, Denise, um movimento natural. Porque é difícil, e a gente não quer julgar aqui, tá? É difícil para as pessoas que estão crescendo espiritualmente, que já estão escolhendo melhor os assuntos, os ambientes, estar perto de pessoas que ainda não fazem esse movimento. Então eles falam de qualquer coisa, não medem o que estão falando, não pensam para falar. Não deixa de ser difícil, eu concordo plenamente com você. Agora, nós temos que tentar aceitar as pessoas que não amadureceram espiritualmente ainda. Eu não estou falando nem de maturidade plena, porque nem nós chegamos nesse nível ainda. Olha o que a Claire, lá de São Pedro do Sul, lá no Rio Grande do Sul,
vem complementando. Isso aqui é interessante. Procuro não conviver com pessoas que me deixam nervosa, com a falta de vontade de ser melhor. Claire, complementando o que eu falei para Denise, esse movimento é natural. Quando é que nós vamos nos aproximar ou nos reaproximar dessas pessoas? Quando nós estivermos em condição de estar próximos a elas, sem sermos influenciados por elas e em condições de ajudar. Vamos pensar o seguinte: se eu estou tentando me afastar de álcool, vamos dizer que eu tivesse problema com álcool, graças a Deus não tenho, já faz alguns anos. Mas vamos imaginar que eu tivesse problema com álcool e estou tentando me afastar. Se eu continuar convivendo com os amigos que bebem, eu não vou conseguir me afastar do álcool. Então é natural que eu filtre mais as minhas amizades no começo. Mais à frente, quando eu conseguir resistir ao álcool, eu posso voltar a ter amizade com essas pessoas. Porque eles vão falar, vamos tomar um copinho? Vamos, só um golinho. E eu vou conseguir resistir. Então, se eu já consigo resistir, significa que eu posso voltar a conviver com essas pessoas, inclusive para ajudá-los. Agora, se eu não consigo resistir, se eu estou próximo dessas pessoas e elas me influenciam e eu caio, esse movimento de se afastar é natural, é proteção. É um movimento instintivo de proteção. Ué, eu não estou conseguindo resistir? Se eu estiver junto dessas pessoas, eu acabo fazendo as coisas que elas fazem? Eu não quero fazer, então até eu me fortalecer o suficiente, eu me afasto. Não vejo nada de errado nisso, não é julgamento na minha maneira de entender. Eu apenas não quero fazer o que essas pessoas estão fazendo. Gente, infelizmente eu vou ter que encerrar aqui. As perguntas que não foram respondidas, e tem várias na área de texto, por favor, deixa para mim no Facebook ou no meu e-mail, andreespirita@gmail.com. Eu faço questão de tentar colaborar. Eu só estou encerrando por causa do horário da rádio. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas perguntas, pelas vibrações, pela paciência de vocês. Que Deus abençoe o nosso sábado. Que Deus abençoe o nosso domingo. Que nós votemos com consciência, cientes de que a pátria do Evangelho vai ficar na mão de uma pessoa, seja ela quem for, e nós precisamos ser muito responsáveis na hora de escolher essa pessoa. Nós vamos escolher amanhã o presidente ou a presidente da pátria do Evangelho. Vamos pensar bem e pedir orientação ao alto antes de fazer essa escolha. Vamos à nossa prece final. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade bendita que nós tivemos na manhã de hoje de poder conversar sobre esses princípios, de trocar singelas informações que nós esperamos sirvam de fortalecimento para nós, para os irmãos que vierem a buscar esse material, porque é só o que nós queremos, Senhor. Jamais ser dono da verdade, no máximo contribuir minimamente com as nossas limitadas possibilidades. Senhor, abençoa a pátria do Evangelho amanhã, para que o melhor para o nosso país aconteça, independente do que for. Pois tu nos ensinastes a resignação quando nos dissestes que, se possível, afasta de mim esse cálice, senão que seja feita a tua vontade, não a minha. Que o melhor, Senhor, para a pátria do Evangelho
dentro do processo de crescimento coletivo, aconteça e que nós caminhemos rumo ao mundo de regeneração. Que assim seja, graças a Deus.